E aí, galera do bem, tudo bem? Eu sou Aron, que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema espiritualidade autêntica versus estereótipo espiritual. Bom, espiritualidade autêntica é a espiritualidade verdadeira, aquela espiritualidade que a gente realmente busca viver com verdade, com sinceridade, quando a gente realmente busca viver a partir do Espírito, se relacionar com as pessoas com verdadeiros princípios e valores espirituais, se relacionar com a nossa própria vida, com a nossa própria existência, através de princípios e valores espirituais autênticos, se relacionar com o universo, com o mundo, com as pessoas, com a vida toda em si, com a natureza, com as nossas responsabilidades, né? Como nós estamos vivendo essa espiritualidade? Qual é o nível de sinceridade que você vive esta vida espiritual? Qual é a sinceridade da sua busca espiritual, da sua prática espiritual? Quão verdadeiramente você está sendo com relação a isso na sua vida? Você já se fez essa pergunta? Você já se observou? Você já se fez uma autocrítica com relação a isso? Como você está trabalhando sobre os seus egos, sobre aquilo que você sabe que você precisa lapidar no seu caráter, sobre aquilo que você sabe que precisa melhorar no seu jeito de ser, na sua forma de se relacionar com as outras pessoas, na sua autorresponsabilidade, no seu auto-amor, no seu autocuidado? Como você está se relacionando com isso? Você está sendo sincero com você mesmo, com você mesma? Como estamos nesse ponto, né? Já parou para observar como é que está a sua vida espiritual? Como que você se relaciona com relação à espiritualidade? É muito importante a gente saber que espiritualidade não é o mesmo que religiosidade. Não adianta a gente ter uma vida religiosa, ir na igreja, orar, rezar, se ajoelhar, ir todo domingo na missa, ou ir todo domingo no culto, ou frequentar, sei lá, qualquer outra doutrina, se a gente não busca uma transformação genuína no nosso dia a dia, se a gente não busca um verdadeiro despertar de consciência. Eu acho que espiritualidade e consciência são palavras indissociáveis. Não há como a gente viver uma espiritualidade só seguindo regras, crenças, dogmas, deveres, se isso não parte de uma consciência espiritual, da consciência de Deus, da consciência da verdade. E como isso se expressa na nossa vida, como nós expressamos isso no nosso viver. É muito importante a gente parar para fazer essa reflexão, você não acha? Então vamos procurar se auto-observar um pouquinho nesse ponto. E o estereótipo espiritual é o oposto disso, né? É a gente vestir uma carapuça de ser espiritual. Não, eu sou espiritualizado, eu uso esse manto aqui alaranjado, eu tenho um pingente espiritual, eu uso um turbante na cabeça, nada contra turbante, eu sei que tem praticantes aí de yoga que usam turbante, é ótimo isso, o turbante é uma ferramenta sagrada, mas às vezes a pessoa se sente mais espiritual com relação a isso, né? Eu já usei turbante também, ou às vezes a pessoa, enfim, tem alguma vestimenta espiritual e ela se identifica demasiadamente com aquele estereótipo, com aquele ser espiritual, ou ela quer apresentar ser alguém mais espiritualizado, mas na sua essência ela não tem uma prática espiritual autêntica. Então isto é estereótipo espiritual, não é? Enfim, o estereótipo espiritual é essa máscara, né, que a gente veste, muitas vezes deixando transparecer só aquilo que a gente tem de bom, só aquilo que a gente tem de bonito, e a gente não tem uma autocrítica sincera e verdadeira. A gente fica só apontando o dedo para os outros. Essa pessoa é assim, essa pessoa é assada. Fica só julgando, condenando e não olha para si mesmos, né? O estereótipo espiritual é uma falsidade espiritual, na verdade. É muito importante a gente se auto-observar nesse ponto e não se permitir
cair nessa armadilha do ego. Todos somos seres espirituais, tudo é espiritual nessa vida. Toda atitude que a gente tem, a espiritualidade tem que estar presente. Seja na nossa intimidade, dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, seja na sociedade, seja no meio da natureza, aonde for. Devemos ser verdadeiros, devemos ser sinceros e devemos cuidar com essa armadilha do ego de se sentir um ser espiritualizado ou mais espiritualizado do que os outros. É muito importante a gente saber distinguir o que é uma espiritualidade autêntica de um estereótipo espiritual, tá certo? E esse é um pouquinho do que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Sejamos autênticos, sejamos verdadeiros, pratiquemos uma espiritualidade genuína, tá certo? E vamos desfazer aí toda e qualquer máscara de sermos seres espirituais. Somos seres espirituais, mas então que sejamos verdadeiramente e não que apenas vistamos esta carapuça. Beleza, galera? Foi muito bom estar aqui com vocês e essa foi a mensagem de hoje. Namastê!